O sol ainda não chegou e o relógio há pouco despertou. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série retrospectiva. Desta vez, nossa viagem será ao ano de 1973, revendo fatos e acontecimentos que marcaram esse ano através da sonora da Super Rádio Tupi AM 1280 MHz do Rio. Lembrando aos amigos que não se esqueçam de curtir e compartilhar este vídeo. As emissoras associadas de rádio apresentam Retrospectiva 1973. Um resumo dos principais acontecimentos que obtiveram destaque no Brasil e no exterior em música e informação. Produção do Departamento de Radiojornalismo da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, Brasil. 1974. Um ano novo é sempre uma esperança de realizações para todos, principalmente para aqueles que souberam escolher o melhor tipo de proteção para si e para os seus. Até 1973, a CAPEM atendeu a 1.052 sócios com financiamentos hipotecários, distribuiu cartas de crédito no valor de 50 milhões e lavrou escrituras no montante de 33 milhões. Seja sócio da CAPEM e tenha o seguro para um futuro feliz. No primeiro minuto de janeiro, o presidente Médici expôs ao povo brasileiro seu propósito de conter o índice inflacionário à taxa de 12%. Procurará o governo, por essa forma, corresponder em 1973 ao apoio que lhe não tem regateado a família brasileira, a fim de lhe proporcionar a paz, a ordem, a segurança, a prosperidade e o bem-estar a que possui direito. No Vaticano, Paulo VI pedia a Deus que intercedesse, trazendo a paz e gerando a compreensão entre os homens, enquanto Kissinger e Le Duc planejavam um cessar-fogo para o Vietnã. No dia 27 foi firmado o acordo de paz, mas logo no primeiro dia de trégua, o governo sul-vietnamita denunciou 136 violações do pacto que não foi cumprido como se esperava. A guerra custou aos Estados Unidos 137 bilhões de dólares. Durante todo o mês de janeiro, o ministro Delfim Neto reuniu empresários de todos os setores de atividades, visando reduzir a inflação, meta do governo Médici. Até hoje realizamos mais de 30 reuniões com talvez mais de 800 empresários em conversas pessoais, mostra que há uma reação inteiramente favorável a isso. Em Pernambuco, a rixa entre as famílias Sampaio e Alencar lavrou mais um atentado. Foi morto o prefeito de Exu, Raimundo Aires Alencar Sampaio Ulisses. No dia 12 ocorreu pela primeira vez no ano o fenômeno da mortandade de peixes na Lagoa Rodrigo de Freitas. E mais uma vez ninguém conseguiu descobrir as razões do acontecimento. George Foreman, de 25 anos de idade e muita força nos punhos, tornou-se o novo campeão mundial de todos os pesos, ao derrotar Joe Frazier por nocaute. Somente no dia 17, o Flamengo conseguiu concretizar a maior transação do ano para o futebol carioca. Dario foi comprado ao Atlético Mineiro por 1.600.000 cruzeiros. Com 60 anos de bons serviços prestados ao turismo carioca, foi aposentado o bondinho do Pão de Açúcar. A viagem de despedida foi muito triste. O velho bonde subiu com 60 velhinhas e muitos saudosistas choraram. Vítima de ataque cardíaco, morreu no dia 22 em San Antonio, Texas, aos 64 anos de idade, o ex-presidente americano Lyndon Johnson. Ele foi o 36º presidente dos Estados Unidos.
No dia 24, o presidente Médici anunciou outra medida de impacto à nação. O trabalhador assalariado poderia adquirir casa própria. Esse objetivo será perseguido pelo Plano Nacional de Habitação Popular, que neste momento é instituído. Com a prescrição da ação penal, o ex-tenente Bandeira livrou-se definitivamente das acusações do crime do Sacopan no dia 25 de janeiro. O mês foi bom para os assaltantes e péssimo para a polícia. Foram registrados 12 assaltos a bancos somente na Guanabara. O primeiro ocorreu no dia 11 e foi contra a agência Vaz Lobo do Banco Alice. Nas 12 ações, os bandidos levaram 572.739 cruzeiros. Janeiro chegou ao fim com uma nota muito triste. Justamente quando fazia o maior sucesso de sua carreira, morreu o cantor Evaldo Braga. Suas fãs inconsoladas mandaram celebrar uma missa. Antônio de Almeida. Em janeiro, a dupla Roberto e Erasmo figurava ainda em primeiro lugar no placar Tupi com A Montanha, interpretação de Roberto Carlos. Por mais que eu sofra, obrigado, Senhor. O expresso campista da Leopoldina descarrilou em Rio Bonito, 2 quilômetros antes da composição atingir a estação de Cesário Alvim. 12 pessoas morreram e 30 ficaram feridas. Vamos todos cantar de cor. E o torneio internacional tinha um final lamentável para o Vasco da Gama. Por ironia do destino, tricolores arrebataram o título jogando contra os Cruz-Maltinos em São Januário, vencendo por 1-0 com este gol de Lula, marcado aos 42 minutos do segundo tempo. Tem, entretanto, o domínio de bola de pé esquerdo para Lula, vai inaugurar, atenção, atirou, é gol do Fluminense! Gol! Lula! Camisa número 11! Emerson Fittipaldi fazia novamente vibrar a torcida brasileira, vencendo ao Grande Prêmio Brasil de Automobilismo no circuito de Interlagos. O setor artístico estava novamente de luto com a morte do animador Paulo Roberto, responsável pelo sucesso de Nada Além de 2 Minutos e Obrigado, Doutor. No dia 18, um sábado chuvoso, morreu Pixinguinha durante um batizado em que era padrinho na igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. Caças israelenses derrubaram um jato comercial líbio, matando 74 passageiros. O mundo inteiro condenou a sanha assassina dos judeus que acendeu o estopim para a guerra do Yom Kippur, em outubro. Foi neste mês de fevereiro que Dario desencabulou, marcando seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. No jogo contra o Bahia, que ficou empate, houve uma tremenda confusão, graças à péssima atuação do juiz Garibaldo Matos, que sacramentou a cobrança de pênaltis até que os baianos igualassem o marcador. Bateu o primeiro Douglas, bateu o segundo, o adversário que é Picolé, entregou a Dario, é gol do Flamengo! Torpedo de Dario! O mês não foi bom para os jogadores de futebol. Na madrugada do dia 6, Almir, ex-craque do Flamengo e da própria seleção brasileira, foi baleado em pleno calçadão da Avenida Atlântica pelo português Arthur Soares Garcia, que confessou o crime, fugindo em seguida. Também morreram em fevereiro Edinaldo Barbosa da Silva, ex-ponteiro do Olaria, e Pedrinho, goleiro do Bangu. 4 bancos foram assaltados em fevereiro na Guanabara.
os assaltantes levaram aproximadamente 200 mil cruzeiros das agências Tijuca, Penha e Cascadura do Banco Nacional e ainda da Riachuelo do Banco Itaú. Eu não sou daqui! Clementina de Jesus conseguiu recuperar-se de uma trombose que sofreu e falou em absoluta primeira mão à reportagem da Super Tupi. A todos vocês aí, que já andei hoje, já estou praticamente andando, mas hoje fiz uma extravagânciazinha um pouco exagerada. Tem uma varanda aqui nos fundos do meu apartamentozinho, do meu quarto onde eu estou, e eu andei aquela varanda todinha, de um lado para o outro. Paulo Barbosa. Meus amigos e minhas amigas, em fevereiro, no placar musical da Super Rádio Tupi, o sucesso do conjunto Nosso Samba. Ei, capoeira, da Bahia, na Mangueira. Índios Ogala Sioux tomaram a cidade de Wounded Knee, na Dakota do Sul, prendendo 10 pessoas como reféns e pedindo ao governo americano o término da discriminação social, além de melhorias na reserva de Pine Ridge, marcando o início do mês de março. Todo o Brasil lamentou o falecimento sucessivo de altos valores do país. Morreram em março o senador Benedito Valadares, Benjamin Vargas, irmão mais velho de Getúlio, e o escritor Joraci Camargo, membro da Academia Brasileira de Letras. Emerson Fittipaldi continuou liderando o Campeonato Mundial de Fórmula 1, mesmo obtendo a 3ª colocação no Grand Prix da África do Sul. Emerson, ao final da prova, retornou rapidamente ao Brasil para aproveitar o final do Carnaval Carioca. Com este enredo, a Mangueira venceu o Carnaval Carioca de 73. Uma das notas mais tristes foi a morte da filha e do genro de Isabel Valença, logo depois do desfile do Salgueiro na Presidente Vargas. O presidente Médici assinou um decreto muito simpático. Regulamentou em março a profissão de doméstica, concedendo às empregadas as vantagens da consolidação das leis do trabalho. O reinício das aulas foi marcado com a morte da colegial Sônia Maria Alves, do Colégio Cristo Rei. Depois de atropelada, a estudante ficou imprensada entre um coletivo e o muro da escola. Inconformado, o diretor do estabelecimento, o professor Luiz Santos, culpou o Detran pelo acidente. Esse ponto de ônibus era quase em frente ao colégio, certo? E não sei o porquê que o Detran transferiu para um lugar que, em cima de uma curva, perigosíssimo. Héctor Câmpora venceu as eleições argentinas, criando grande expectativa sobre o futuro da posição do país em relação à política internacional. De repente surgiu um novo ídolo nacional, Odorico Lopes, que venceu sozinho o teste 147 do bolão, recebendo quantia superior a 13 milhões de cruzeiros, o maior prêmio de loterias pago do mundo. Sobra para Fischer, o rebote, ganhou, parou, tentou, cruzou, livre para Jair, é a chance, a grande oportunidade, disparou, gol! Com este gol de Jairzinho, o Botafogo derrotou o Palmeiras por 2-1, garantindo assim a classificação para as semifinais da Taça Libertadores da América. Coube ao Independiente de La Plata vencer a competição. No dia 29, o presidente Médici anunciou outra medida de impacto. Estava lançado o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição. 2 dias depois, o chefe do governo fez pronunciamento à nação comemorando o 9º aniversário da Revolução de 31 de março. Por obra dessa conjugação de esforços entre governantes e governados, é pois que o Brasil, tendo encontrado os rumos exigidos pelo seu destino de grandeza, se encontra hoje numa das fases de maior progresso e prosperidade da sua história. 6 bancos foram assaltados em março. Nas ações, os ladrões conseguiram levar 396 mil cruzeiros. César de
Em março, Luiz Américo fez muito sucesso, obtendo inclusive o primeiro lugar no placar musical da Super Rádio Tupi com Desafio. Quando eu tiver com a minha cuca cheia de cachaça. Em 1973, a CAPEM inscreveu seu milionésimo sócio, concedeu mais de 250 milhões em empréstimos e pagou pecúlios e pensões no valor de 40 milhões. Eis o roteiro de uma instituição que oferece tranquilidade e segurança aos seus associados. Quando pensar em sua família, na sua segurança, lembre-se da CAPEM, a Caixa Sem Segredos. A morte de Pablo Picasso e o escândalo de Watergate foram as manchetes principais da imprensa mundial em abril. O crime de espionagem política nos Estados Unidos teve consequências muito sérias para o presidente Nixon, que caiu em trágica impopularidade entre o povo americano. Seus principais assessores viram-se forçados a pedir demissão. Mas foi em outubro que se consumou a consequência mais grave do crime. Além da séria campanha da imprensa contra o gabinete de Nixon, o Poder Judiciário condenou o vice Spiro Agnew por extorsão e ameaçou de prosseguir o inquérito caso não renunciasse. Agnew optou pela renúncia, sendo indicado para substituí-lo o senador Gerald Ford. No dia 6 de abril, o presidente Médici assistiu ao voo inaugural da esquadrilha de aviões Mirage encometados na França e montados no Brasil. A seleção carioca de remo confirmou seu favoritismo, tornando-se hexacampeã do esporte durante o torneio nacional disputado na Lagoa Rodrigo de Freitas. 26 anos depois do final da Segunda Guerra, o governo alemão reconheceu oficialmente a morte do carrasco nazista Martin Bormann, considerado o braço direito de Hitler. Admitiu-se que ele teria suicidado no dia 2 de maio de 45. Na segunda quinzena, o governo brasileiro desvalorizou o cruzeiro, provocando a estabilização do dólar em nosso país. Chegou ao Brasil no dia 25 o presidente do Paraguai. Alfredo Stroessner foi honrosamente recebido pelo presidente Médici na base aérea de Brasília. No encontro entre os dois chefes de Estado, ficou acertada a construção da hidrelétrica de Itaipu, apesar dos protestos da Argentina. A bandeirada para Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi conquista mais uma vitória, a sua terceira vitória este ano. Emerson Fittipaldi venceu brilhantemente o Grande Prêmio da Espanha no dia 29. Mesmo com o pneu furado, o brasileiro conseguiu a bandeirada final, com larga vantagem sobre François Sever, segundo colocado da prova. A polícia desbaratou uma quadrilha que vendia atestados de óbitos falsos no eixo Rio-São Paulo. As declarações inverídicas custavam, em média, 100 ou 200 cruzeiros. 8 assaltos a bancos se consumaram na Guanabara em abril, rendendo 317.600 cruzeiros. As agências assaltadas foram Rio Comprido e Botafogo do Banco Allianz, Copacabana, Ipanema e Brás de Pina do Nacional, Bom Sucesso e Tijuca do União Comercial e ainda a Jacarepaguá do Crédito Territorial. Odair Marcelo. Sérgio Reis, em abril, bateu seus próprios recordes de vendagem de disco. O Menino da Gaita. O Dia do Trabalhador foi comemorado em todo o mundo. No Brasil, as festividades oficiais do 1º de maio se concentraram em Brasília, onde o ministro Júlio Barata representou o presidente Médici. Pelo trabalho de todos os seus filhos, saberá cumprir perante o mundo e perante a história seu destino de paz e de grandeza.
No dia 5, o presidente Médici estabeleceu a primeira ligação telefônica entre Brasília e Madrid, utilizando o cabo submarino Bracam I, com 160 canais de comunicação. Dario recebeu, avançou, derivou pelo 5 da área, pintou ao Paulo César do Vasco, encostou mal, escorregou, Zanata, moveu, perdeu, Arilson, atira, gol! Com este gol, Arilson garantiu o bi da Taça Guanabara e a conquista do primeiro turno do Campeonato Carioca ao Mengão. A renda de Flamengo e Vasco bateu todos os recordes de arrecadação no Maracanã, superior a 2 milhões de cruzeiros. O ministro Cid Lima renunciou ao cargo, alegando falta de condições para conter as crises do leite e da carne. José de Moura Cavalcante assumiu a pasta da Agricultura. Neste mês, o presidente Médici visitou oficialmente Portugal, sendo festivamente recebido pelo povo lusitano. Médici e Américo Tomás estreitaram ainda mais os laços de amizade entre os dois países, estabelecendo, entre outras coisas, as bases para novos programas integrados de educação. O laboratório espacial Skylab foi lançado com êxito ao espaço. Houve alguns defeitos nos painéis, consertados pelos astronautas Karen, Wise e Conrad, primeiros enviados da missão. A violência voltou a Buenos Aires no dia 25 de maio, data da posse de Héctor Câmpora. A volta do justicialismo ao poder transformou o ato de posse num dos dias mais sangrentos da história do país. Investido nas funções, o 39º presidente argentino reatou relações diplomáticas com Cuba e permitiu a legalização do Partido Comunista. A Baía de Guanabara foi palco de 3 acidentes. Um rebocador e uma lancha colidiram, resultando na morte do engenheiro Jorge Ferreira da Luz, do consórcio construtor da Ponte Rio-Niterói. Os outros 2 desastres envolveram as barcaças Visconde de Moraes, Ipanema e Ingá, que faziam a travessia Rio-Niterói. Iniciando seus treinamentos para o Mundial de 74, a seleção brasileira derrotou o Screte boliviano no Maracanã por 5-0. A Leivinha coube o privilégio de assinalar o 10º gol da representação canarinho. Cobrado o lance, a pelota desceu para Marco Antônio, pingou na área, atenção para Leivinha, dominou, girou, fuzilou, gol! O maior incêndio registrado em maio ocorreu no Departamento Nacional de Pesquisas Minerais, na URCA. Todo o acervo da Biblioteca de Geologia do órgão foi destruído pelas chamas. O setor policial esteve bem movimentado. Em Niterói, houve fuga de presos da penitenciária Ferreira Neto. No Rio, 9 bancos foram assaltados, mas os bandidos obtiveram êxito em 8 ações, levando mais de 250 mil cruzeiros. As agências assaltadas foram Marechal Hermes e Voluntários da Pátria do Nacional. Bom Sucesso do Grupo Alice e do Banco de Crédito Real de Minas Gerais. Agência Benfica do Banco Real, Laranjeiras do Lar Brasileiro, Mangueira do Itaú, Ipanema do Comercial e Industrial de Minas e São Cristóvão. É isso aí, meus amigos. Cortou um pouco o final aí, mas vai ficar para a próxima parte. A parte 2 dessa retrospectiva de 1973. Esperamos que os amigos tenham gostado.